Meus queridos, nós temos trabalhado o conceito de igreja ao longo dessas quartas-feiras. Nós já trabalhamos aqui, expomos aos irmãos, à luz da palavra de Deus, o que é a igreja. Também nós falamos sobre a importância de ser membro de uma igreja e também sobre a disciplina na igreja, né? As regras de conduta que direcionam, que dirigem a comunidade eclesiástica. E é importante que cada pessoa que chegue até a igreja compreenda isso, né? Que depois que nós nos convertemos a Jesus e nos agregamos em uma igreja, existem responsabilidades, existem direitos também, mas deveres que cada membro deve abraçar e entender e viver, não propriamente pela instituição, mas pelos princípios que sustentam esses deveres, que são os princípios bíblicos. Nessa manhã, eu quero falar sobre a importância da doutrina na igreja do Senhor. É muito comum, não é, pastor Xavier, os irmãos e amigos, a gente escutar que no céu não importa a placa de igreja. É muito comum nós escutarmos que a doutrina não é importante. Tem algumas expressões que nós usamos e até falamos, às vezes, sei lá, de maneira inconsciente, que menospreza o valor da doutrina da igreja. Mas, meus queridos, a doutrina da igreja, ela é fundamental. Uma igreja pode ser considerada igreja desde que o que ela ensine esteja de acordo com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A igreja é do Senhor Jesus Cristo e a igreja autêntica, verdadeira, é aquela que ensina e vive de acordo com os ensinos de Jesus Cristo. Nós sabemos que existem muitas igrejas, entre aspas, né? Muitas instituições, organizações religiosas que infelizmente exploram a ignorância do povo, a falta de conhecimento bíblico do povo, para ensinar aquilo que seus líderes desejam ensinar e não aquilo que Jesus deixou para ser pregado e ensinado por meio do discipulado, das pregações, enfim. Então percebam que a doutrina, ela define se uma igreja é de Cristo ou não. Existe uma carta no Novo Testamento que, na verdade, é uma das menores cartas do Novo Testamento, que é a carta de Judas. Não Judas o Iscariotes, é bom sempre ressaltar isso, mas Judas, o irmão do Senhor Jesus Cristo. E ele escreveu uma carta apologética. Pastor, que palavra é essa? Apologética. Apologética diz respeito à defesa da fé, à defesa da doutrina dos apóstolos. E nesta carta, meus irmãos, Judas, ele exorta a igreja do Senhor a batalhar pela fé, pela doutrina, pelo conjunto de ensinos que uma vez por todas foi dada por Jesus, pelos apóstolos e pela igreja ao longo de sua história. Então, eu quero já convidar os irmãos que estão em casa, que porventura estejam com a Bíblia na mão, no celular, para abrir na carta de Judas, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 4, mas eu aconselho os irmãos a estudarem essa carta posteriormente com calma. É apenas um capítulo, né? Apenas um texto corrido, pequenininho ali, e os irmãos podem ler e aprender muito com esse texto. Judas capítulo 1, versículo de 1 a 4, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Essa foi a saudação de Judas logo no início de sua carta.
Então Judas, ele é um texto sagrado urgente para os nossos dias, necessário para a igreja dos nossos tempos. Foi necessário para o seu tempo, para o povo de Deus, a família do Pai de seu tempo, mas também continua sendo necessário para os dias de hoje. E nós percebemos, meus irmãos, que quando Judas escreveu esta carta, ele escreveu em um momento de crise doutrinária. É tão interessante aqui porque ele diz que o interesse inicial dele, quando estava escrevendo a carta, era falar sobre a comum salvação. Só que ele percebeu que estava acontecendo algo urgente dentro do interior da igreja e que precisaria ser tratado. E o que era? Falsos mestres haviam se infiltrado e estavam doutrinando a igreja. E é uma coisa significativa aqui. Por quê? Porque a ameaça não vinha de fora da igreja. A ameaça estava dentro da igreja. Judas ele reconhece aqui que esses homens, esses falsos mestres, eles estavam distorcendo a graça de Deus, eles estavam promovendo libertinagem em nome da liberdade cristã, e eles estavam negando a autoridade do nosso Senhor e soberano Jesus Cristo. Então o problema não era apenas um problema de comportamento, mas era um problema profundamente doutrinário. Veja, por essa saudação, por esses 4 versículos aqui, os irmãos já percebem a importância de se preservar, de zelar a doutrina de Jesus, a doutrina cristã. Essa necessidade não diz respeito apenas ao tempo de Judas, como eu já falei, mas eu posso dizer assim, sem medo de errar, que mais do que nunca a necessidade de preservar, de conservar a doutrina de Cristo se faz necessário, se faz presente hoje. Nós vivemos em um tempo, uma época que é marcada por muitas correntes teológicas. Vejam, na teologia cristã, evangélica, protestante, nós classificamos algumas igrejas a partir de suas doutrinas. Por exemplo, existem as igrejas chamadas tradicionais, as denominações tradicionais. A igreja batista, a congregacional, a presbiteriana, que são igrejas que têm uma ênfase muito grande nos princípios da reforma protestante, na salvação pela graça, na santificação, no valor do estudo da palavra de Deus. Então, assim, são igrejas mais focadas no pensamento cristão, como interpretar o mundo à luz da Bíblia, como proceder à luz da Bíblia, as questões éticas, políticas, filosóficas e assim por diante. São igrejas também, no nosso caso é batista, tem um diferencial entre elas, entre as tradicionais, porque somos uma igreja profundamente missionária. Nós evangelizamos o Estado, evangelizamos os países, as nações. Então há uma preocupação local, estadual, regional, nacional, internacional, mundial. Os batistas têm essa característica. O zelo pela doutrina e o zelo por fazer missões, pregar o evangelho em todo o mundo. Mas existem também as igrejas pentecostais, que são aquelas igrejas que enfatizam mais os dons, né, as profecias, curas, a experiência, né, espiritual, que aqui, né, nós não queremos colocar em questão, né, o nosso foco é outro. Existem também as igrejas neopentecostais, que são aquelas igrejas que têm um ensinamento focado no aqui e agora, na prosperidade material, né, na solução imediata dos problemas. E para com essas igrejas, né, nós temos toda uma cautela, um cuidado para que nós não caiamos nesse materialismo, neste humanismo, né, onde manipula-se Deus para que Deus faça-se a vontade do pecador. Não, nós temos muitas reservas com relação a essa denominação.
a essas denominações. Mas existem também as chamadas seitas e heresias, que são igrejas que até possuem nomes de igrejas evangélicas, né? E se parecem com igrejas evangélicas, mas os seus ensinamentos não estão de acordo com a tradição cristã, com a palavra de Deus. Geralmente essas seitas elas têm um fundador, alguém que recebeu alguma revelação especial, ou acrescenta-se mais um texto além da Bíblia, como inspirado, como diretor de vidas, um texto diretor de vidas além da Bíblia. Então nós consideramos essas seitas como heréticas, né? E que estão fora da vontade de Deus, do padrão de Deus. Então veja como é importante nós sabermos discernir, distinguir igrejas verdadeiras, verdadeiramente bíblicas, comprometidas com a palavra de Deus, daqueles grupos religiosos que ao longo do tempo têm distorcido a palavra do Senhor e infelizmente têm levado muitos à condenação. Aqui, meus irmãos, a exortação de Judas é para que nós realmente preservemos a fé verdadeira. E você pode perguntar, mas como a igreja pode preservar a fé verdadeira? Judas dá a resposta, porque Judas nos exorta a batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa expressão, batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, ela é o coração da carta. Meus queridos, a igreja ela é guardada por Deus. É certo que a igreja ela é preservada por Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas nós devemos entender que a igreja ela deve permanecer vigilante. Judas começa a sua carta descrevendo a identidade da igreja. Ele diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Aqui nós encontramos, né, três verdades fundamentais sobre a igreja. A igreja ela é chamada, a igreja ela é amada e a igreja ela é guardada por Jesus Cristo. Ou seja, a igreja ela não existe por causa do próprio homem, ela existe porque Deus chama pecadores para si. A iniciativa é de Deus, é Deus quem busca o pecador. Assim como ele procurou Adão depois do pecado, assim como ele procurou Noé diante da perversão da sociedade de Noé, assim como ele chamou Abraão, assim como ele escolheu Moisés, assim como ele enviou Jesus. Deus, ele, ao longo da história da humanidade, é ele quem dá o primeiro passo em direção ao homem, ao pecador. Então, a igreja ela é chamada por Deus. Só que ela não é apenas chamada por Deus, ela é amada pelo próprio Deus. A Bíblia diz que Deus amou a igreja ao ponto de entregar o seu próprio filho. Deus comprou a igreja com seu próprio sangue, é o termo que a palavra do Senhor diz. E a igreja, ela é, além de ser chamada, amada, ela é guardada em Jesus Cristo. Então veja, meus irmãos, sabendo que a igreja é esse povo especial, cada líder, cada discipulador, cada crente em Jesus deve ter cuidado em zelar pela igreja, porque Jesus sabia que a igreja sofreria ataques de fora, da sociedade que ama o pecado, sofreria ataques espirituais do diabo e seus demônios, sofreria ataque também internamente. Jesus, lá em Mateus capítulo 7, versículo 15, diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Paulo também usou a mesma figura do lobo para mostrar os perigos que a igreja estava correndo. Paulo diz assim: porque eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Atos 20 e 29. Então veja, tanto Jesus como Paulo adverte que quando eles partissem, existiriam falsos mestres que estariam entre o rebanho para devorar o rebanho.
preocupados não em alimentar o rebanho, mas sim com a lã das ovelhas, com a carne das ovelhas, com o sangue das ovelhas, com o fim de enriquecerem e de serem dominadores de um povo. Então, meus irmãos, sim, a igreja é guardada por Deus, mas deve permanecer vigilante contra os lobos. E aqui é uma palavra especial para os pastores, né? Os bons pastores, os pastores de verdade. Quando o pastor cochila, o lobo devora, né? Então, se o pastor não tiver zelo para com os ensinamentos da igreja, o que tem sido ensinado na igreja, então é possível, né? É esperado que alguém com más intenções polua a mente da igreja e acabe desviando os irmãos da fé. Louvado seja Deus que nós participamos de uma igreja zelosa, com a boa escola dominical. Todos os encontros da Igreja Batista em Sumaré têm a palavra de Deus sendo exposta, lida. Então isso é de uma preciosidade extraordinária. Muitos seminaristas fazendo teologia. É uma virtude que a nossa igreja, graças a Deus, tem. Vejam, meus irmãos, a fé cristã, ela possui um conteúdo definido e também um conteúdo que foi entregue de forma definida. Esse conteúdo, a doutrina cristã, é a arma contra as heresias, é a arma contra os lobos, contra as falsas igrejas. Preservar a doutrina, meus irmãos, a sã doutrina, é a melhor arma que temos para preservar, para cuidar, para realmente fortalecer a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela não é fortalecida por eventos, por shows, por arte. A igreja do Senhor, ela é preservada pelo ensino e o ensino da boa doutrina. Judas disse, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Vale dizer, meus irmãos, que a fé aqui não se refere apenas ao ato de crer, essa fé que tem que ser preservada. Não é propriamente aqui o ato de crer, mas a fé pela qual Judas exorta que nós temos que batalhar é o conjunto de doutrinas cristãs, é o conteúdo da fé cristã. Judas está falando da doutrina apostólica, da doutrina de Jesus, que foi sistematizada e registrada de forma escrita pelos apóstolos, foi transmitida oralmente, pregada pelas missões, pela evangelização, e foi preservada também na Bíblia, escrita nos evangelhos, nas cartas, no livro histórico de Atos, no livro de Apocalipse. Então, o Novo Testamento é a doutrina apostólica, é a verdade que Deus deixou aos homens. Então, meus irmãos, percebam que o cristianismo, ele não é apenas uma experiência espiritual, mas o cristianismo envolve também verdades objetivas, verdades que são extraídas do texto da palavra de Deus e aplicadas na vida daquele que se afirma como discípulo de Jesus. E essas verdades que nós encontramos aqui, como eu disse, elas devem ser padrão da nossa fé. Não é a filosofia, não é a ciência, não é a poesia, é a palavra revelada aos homens que deve ser nossa única regra de fé e prática. Não é a experiência pessoal. Eu tive uma experiência pessoal, um sonho, eu vi um anjo, ou isso, ou aquilo. Não, o que deve alinhar a vida de um cristão, as decisões de um cristão, de acordo com o coração de Deus, é a palavra de Deus. Paulo mesmo diz lá em 2 Timóteo 1,13, a exortação de Paulo a Timóteo é: retém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Lá em 1 Timóteo 4,16 diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a si mesmo como aos teus ouvintes. É dever da igreja do Senhor preservar os ensinos que o Senhor nos deixou. Veja, Judas também, além de exortar a batalhar pela fé, pelo conteúdo doutrinário do cristianismo, Judas diz que essa fé foi entregue 1 vez por todas. Ou seja, a revelação já é completa, e ela foi entregue 1 vez por todas. E ela foi entregue uma vez por todas. Ou seja, a revelação já é completa, e ela foi entregue uma vez por todas. Ou seja, a revelação já é completa, e ela foi entregue uma vez por todas. Ou seja, a revelação já é completa, e ela foi entregue uma vez por todas. Ou seja, a revelação já é completa, e ela foi entregue uma vez por todas. Ou seja, a revelação já é completa, e ela foi entregue uma vez por todas. Ou seja, a revelação já é completa, e ela foi entregue uma vez por todas. Ou seja, a revelação já é completa, e ela foi entregue uma vez por todas. Ou seja, a revelação já é completa, e ela foi entregue uma vez por todas. Ou seja, a revelação já é completa, e ela foi entregue uma vez por todas. Ou seja, a revelação já é completa, e ela foi entregue uma vez por todas. Ou seja, a revelação já é completa, e ela foi entregue uma vez por todas. Ou seja, a revelação já é completa, e ela foi entregue uma
e definitiva. Não há novas doutrinas, não há novos evangelhos, não há novas revelações. A igreja não tem que inventar nada. A igreja tem que preservar aquilo que Jesus ensinou. A graça não precisa de um up. A graça não precisa de algo a mais, de um tempero a mais, de uma cobertura a mais. A graça, a doutrina da graça já é suficiente. Se alguém chega ensinando algo além do que é dito, aí o apóstolo Paulo exorta, diz que essa pessoa deve ser considerada como uma pessoa amaldiçoada. É o que diz lá em Gálatas 1:8. Eu vou ler para os irmãos. Gálatas 1:8 diz: ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Então veja, anátema é uma palavra muito forte. Significa amaldiçoado, que as maldições de Deus caiam sobre a pessoa que inventa, que acrescenta algo além do que foi ensinado por Jesus e pelos apóstolos. Então a igreja, vou repetir, não deve inventar novas doutrinas. A igreja deve preservar a fé que já foi entregue. E para a gente concluir aqui, veja, alguém pode perguntar, ok, entendi que nós temos que batalhar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé é o conjunto de doutrina, foi uma vez por todas entregue aos santos, ou seja, ela é um conteúdo definido que foi entregue de maneira definitiva, não tenho que inventar nada. Mas como eu faço isso? Ao longo do cristianismo, a igreja ela elaborou sua declaração doutrinária, ou seu credo. Vocês já ouviram falar, quando você estuda a história da igreja, o credo apostólico, né? O credo apostólico, o credo niceno, o credo niceno constantinopolitano também. Então são declarações de fé que foram criadas ao longo da história, justamente para preservar a doutrina cristã das distorções. Então veja, o Judas, o escritor da carta, ele adverte a igreja do Senhor do seu tempo, dizendo que homens ímpios transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Os irmãos percebem aqui que a estratégia dos ímpios era pregar a graça de maneira distorcida, ou seja, a liberdade cristã transformada em libertinagem. E é curioso que algumas pessoas que não entendem a graça, às vezes pensam assim mesmo, que já que eu sou salvo pela graça de Deus, mediante a fé, eu posso viver de qualquer forma. Não, a graça não promove libertinagem. A graça educa, a graça produz santificação. Alguém que um dia creu no Senhor Jesus Cristo é alguém que vai experimentar algo profundo no seu ser, uma mudança profunda em todas as áreas da vida. Então, meus irmãos, vejam que a teologia liberal hoje eu posso dizer que é a maior representação dessa libertinagem, dessa distorção da graça do Senhor. Porque a teologia liberal, ela não acredita na Bíblia como única regra de fé e prática, ela questiona a existência do Jesus Deus, acredita, Jesus existiu como homem histórico, mas nunca como Deus, duvida dos milagres, sabe? Essa teologia liberal, ela é ecumênica, ela diz que todos os caminhos levam a Deus, ela não tem zelo pela verdade do Evangelho. Ora, o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, ele é exclusivista, ele está dizendo, olha, não há outro caminho senão eu, não há outra verdade senão eu, não há outra maneira de ter vida eterna senão por meio da fé em mim. Então Jesus, ele é exclusivista, ele não é ecumênico, não é sincretista. Jesus, ele mostrou ser
o único Deus verdadeiro que amou o homem e amou até o fim, obedeceu ao Pai, obedeceu até a morte e ressuscitou dentre os mortos, foi honrado pelo Pai e um dia voltará. Então veja, se por um lado tem a doutrina sã, que prega a santificação, o compromisso com Deus, com a igreja, com os irmãos, o amor, a misericórdia, a compaixão. Por outro lado, tem o grupo da teologia liberal que relativiza as verdades cristãs, que sabe que não se prega sobre conceito, por exemplo, como o conceito de seita, o conceito de pecado é relativizado, casamento, sexualidade. Então isso tudo, meus irmãos, essa teologia, essas pautas que eles tratam de maneira distorcida, não agradam a Deus, e quem crê, quem seguir esses homens, infelizmente, estará seguindo o caminho da destinação do inferno, à perdição. E para a gente terminar aqui, meus queridos, Judas ele nos ensina, né, com essa carta, que a fé cristã, ela possui sim uma doutrina definida. Ao longo da história, Deus ele usou muitos homens e usou a própria igreja para deixar registrado em papel aquilo que a igreja deveria preservar e perseverar. E hoje a igreja precisa conhecer a doutrina, precisa ensinar a doutrina de Cristo, defender a sua fé sem medo do que a sociedade pensa, sem medo do que os homens dizem. Porque quando a igreja ela abandona a doutrina, ela abandona o evangelho, ela abandona Jesus. Por isso que o chamado de Judas continua a ser aplicável hoje, continua a ser relevante hoje. Batalhem pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Não entregue a sua confiança a todos os homens. Respeite, confie e honre aqueles homens que são zelosos pela palavra de Deus, que têm conhecimento da Bíblia, que têm conhecimento do Evangelho, da graça, da salvação pela fé. Homens que não negam a divindade de Jesus Cristo, que não negam o poder do Espírito Santo, homens que não negam o valor da santificação, homens que não negam o compromisso exigido do discipulado, no discipulado de Jesus. Então, meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe, que Ele realmente nos fortaleça para que a gente continue lutando pela fé, pela doutrina que uma vez por todas foi entregue aos santos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por essa palavra que o Senhor nos trouxe esta manhã, uma palavra desafiadora. Ó Deus, não nos permita cair em heresias, cair na sedução da teologia liberal ou no materialismo do neopentecostalismo que deixa Jesus de lado para focar nas coisas de aqui e agora. Nos ajude, Senhor, a conhecer a Tua palavra, os Teus ensinamentos, viver tudo o que aprendemos, ó Deus, e acima de tudo também espalharmos essa boa semente para que outras pessoas conheçam Jesus e sejam salvas. Mais uma vez, peço que o Senhor abençoe nosso dia, nos dê sabedoria, guarda-nos do mal e nos usa para a Tua honra e para a Tua glória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém, pastor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Que nós possamos entender bem sobre sã doutrina. Todos Amém. Nós somos cristãos. Nós possamos entender verdadeiramente esse tema. Porque, como o senhor disse, algumas igrejas não levam em consideração. Sim. Né? Algumas igrejas, elas fazem o emocionalismo. Sim. E muitas das vezes até o hipnotismo. Sim, as técnicas, né, psicológicas, né, de Muitas manipulação. das vezes, E interessante, pastor Xavier, os irmãos estão nos acompanhando, é que nós não é algo novo, né? Sim. Não é algo novo. Aconteceu na época de Jesus, aconteceu na época dos apóstolos, aconteceu
ao longo da história, e nós observamos também que acontece hoje. E o pior é que a tendência do mundo, o mundo já não gosta da igreja. Então a tendência é o quê? A tendência do mundo é pegar um caso particular e generalizar. Relativizar, Dizer que todas as igrejas evangélicas são assim. Então tem muita gente frustrada com a igreja porque participou de falsas igrejas. Foi guiado por falsos líderes, por lobos que devoraram sua lã, sua carne. E a decepção é tão grande que na cabeça dessas pessoas que estão feridas, toda a igreja é igual. Nunca desfrutaram de uma igreja saudável. A experiência foi única ali, foi traumática. Isso acaba levantando barreiras, né, para que as pessoas não se aproximem de Jesus. Mas a minha exortação, se porventura tiver alguém que está passando, já passou por isso, olhe para Jesus, seja criterioso, leia a Bíblia, sabe, e não deixe de frequentar uma igreja, procure uma boa igreja. E o que é uma boa igreja, pastor? Uma boa igreja é uma igreja que ensina, que tem o ensino da Bíblia como prioridade. Não experiências emocionais, não eventos, campanhas, mas o ensino da Bíblia. Aí sim, você pode se sentir seguro e ter paz no coração. Ore a Deus, leia as Escrituras, mas não deixe de frequentar uma boa igreja.